Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida, mas eu confesso que hoje eu estou bem abatido, entristecido, mas eu creio que Deus vai dar refrigério, né? Porque o compromisso que nós temos é com a obra de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e no verso de número 25. Eu vou ler na tradução que todo mundo conhece, depois eu vou ler numa outra tradução, para que a gente consiga entender bem o que Deus quer falar conosco nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 a seguir diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel, né? Eu vou ler para vocês agora a versão contemporânea e vai dar mais clareza agora sobre a mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de ontem para a gente falar no dia de hoje, tá bom? Vamos lá. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e um novo início vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulhe, que se orgulhe por causa de Deus. Olha só, irmãos, quando eu li essa versão no dia de ontem, me deu uma clareza grande sobre a palavra, né? Porque se a gente for pensar bem, Deus ele faz coisas inimagináveis, que para os homens, na sua maioria das vezes, é loucura. Mas é justamente aí onde é que Deus trabalha. Por que Deus pega a gente desprezada da sociedade, transforma e traz para a presença dele? Porque é justamente aí que Deus mostra o poder, né? É justamente aí que Deus faz o milagre. Você pode ver que nós já ouvimos e já presenciamos, mesmo que seja pela internet, muitas pessoas que passaram pelo milagre, que para os homens era impossível, né? Um câncer que foi curado, a pessoa vítima de um acidente e a pessoa saiu de lá livre ou se recuperou. Então nós vamos ver que para Deus as coisas loucas deste mundo, para Deus não é loucura. E aí ele pega um traficante, transforma num servo, ele pega uma prostituta. Na Bíblia tem isso, tem Raabe. Alguém lembra da Raabe, que uma prostituta foi usada por Deus para dar o caminho e a direção para o exército de Israel entrar em Jericó. E aí ela foi recompensada. E por causa dela veio também uma geração. Nós temos que entender, irmãos, que Deus não trabalha na lógica humana. Ele não trabalha do jeito que o homem quer. Ele não faz aquilo que o homem quer fazer. Ele faz aquilo que ele acha que é certo fazer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Deus é soberano em tudo, irmão, nas atitudes, nas decisões, do jeito que ele age, porque Deus ele não precisa de nós para nada. A Bíblia fala que ele é onipotente
tem todo o poder. Onipresente, está presente em tudo quanto é lugar. E onisciente, conhece toda a ciência, tudo. Tudo que o homem imaginar que ele conhece, Deus foi quem deu o dom. Deus foi quem ensinou o homem. Então nós temos que entender, irmão, que os mistérios de Deus e os milagres de Deus e as coisas que para os homens são absurdas, para Deus não é. Deus, ele pega um mendigo e transforma num servo, um ser desprezado, um Zé Ninguém. Deus pega um homem esquecido no mundo, que para os homens ele não serve para nada, mas para Deus ele tem importância, e transforma num grande homem de Deus. Os homens se acham, porque vieram de famílias mais generosas, mais ricas, com mais condição, mas a gente vê que Deus transforma do monturo o necessitado para a glória do nome dele, irmão. Ele faz o milagre. Deus não depende de nós, irmão, para fazer o que tem que ser feito. E Deus também não espera de nós que nós sejamos os perfeitos, ao contrário. É justamente nas nossas fraquezas que Deus trabalha. Sabe aquele pecado que você não dá conta de vencer? Entrega na mão de Deus e Ele vai te dar força para que você vença. Sabe aquele problema que para você está impossível? Entrega na mão de Deus e Ele vai te dar condição de resolver esse problema. Sabe aquela causa que você tenha apresentado há anos e você já desistiu dela, falou, já era, não consigo mais. Eu não tenho mais força para lutar, eu não dou mais conta. Deus fala, pode deixar que é comigo. Olha só. O que ele fala aqui, ó. A sabedoria humana é quase nada comparado com o aparente absurdo de Deus. Olha só, irmão. O absurdo de Deus, ele não se compara à sabedoria humana. Então o homem, por mais inteligente que ele seja, irmão, ele nunca vai conseguir chegar a isso aqui, ó, um fio de cabelo de Deus. E aí os homens ficam questionando, mas tudo é a ciência, tudo é não sei o que, irmão, mentira, tudo foi Deus. Ele quem deu tudo pra gente, Ele que ensinou tudo pra gente, Ele quem fez tudo, Ele que é dono e soberano de tudo. Ou você acha que Deus não tem propósito em todas as coisas? Irmãos, até mesmo na desgraça, quando acontece algo assim, uma catástrofe, Deus tem propósito. Pastor, então quer dizer que Deus é maldoso? Não, irmão. A maldade não vem de Deus, a maldade vem dos homens. A Bíblia fala que a gente já nasceu do pecado. É algo que já está aqui enraizado. A gente já nasceu do pecado. A vontade de matar, de fazer qualquer coisa ruim contra o próximo, já é nosso. Quantas vezes você, nos seus devaneios, alguma coisa aconteceu e você, no seu pensamento, falou, se eu pudesse matar esse fulano, esse fulano morto era melhor. Quantas vezes nós já fizemos isso? Mas Deus não olha para essa condição, porque sabe que o pecado vem de nós. E quando Deus olha para a gente, Ele olha o sangue de Jesus Cristo. Então a maior sabedoria do homem, ela não se compara aos absurdos que Deus possa cometer, que na verdade não é absurdo. Para o homem é loucura, mas para Deus é sabedoria. Alguém lembra da história de Davi? Um pastor, Deus exaltou. Alguém lembra da história de Estevão? Um jovem qualquer que pregou e viu a glória de Deus? Alguém lembra da história de Pedro? Um pescador, um bruto, se transformou no maior pregador que a Bíblia já teve, ganhando muitas almas. 3.000 numa pregação, 5.000 em outra. E a Bíblia ainda falou que ele se tornou pedra. E sobre aquela pedra, Deus edificou a igreja dele. Mas por que Pedro virou pedra?
Primeiro, pelo jeito que Pedro era. E segundo, porque Deus sabia que Pedro era fiel a Jesus. O que nos falta, irmão, é termos fidelidade com Cristo. Não é porque a gente não vai sofrer, vai. E ao contrário, iremos sofrer muito. Se nós formos ler dentro da Bíblia Sagrada, diversos homens sofreram por causa de Cristo. Paulo falou, olha, que morrer para mim é Cristo. Viver é Cristo. Porque se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. E você, irmão, sabe para onde você vai? Porque o tempo está encurtando, as coisas estão acontecendo. E nós estamos cada vez mais dispersos, preocupados com os prazeres deste mundo, preocupados com os deleites deste mundo. Não conseguimos mais entregar os nossos caminhos a Deus. As minhas orações todos os dias pela manhã eu tenho feito, Deus me ajuda e me guia no caminho correto, não deixa eu olhar para trás, não deixa eu olhar para o lado. Deus, se o Senhor colocou um propósito sobre a minha vida, que o Senhor me dê direção desse propósito, e é isso que eu tenho feito, irmão. E você, irmão, o que é que você tem feito? A única coisa que você sabe é botar o joelho e pedir para Deus alguma coisa para você. Material. Pensa nisso, meu querido. Olha só. Olha o último versículo aqui. Daí vem o ditado: se alguém se orgulhe, que se orgulhe por causa de Deus, irmão. Por causa dele. Para ele e por ele são todas as coisas. Se nós temos o fôlego de vida todos os dias, é por causa dele. Pense nisso, amado. Que Deus abençoe sua sexta-feira e que o final de semana seja repleto de bênçãos e de vitória sobre a sua vida, amém? Eu profetizo toda sorte e bênção de vitória sobre você. E peço que Deus guarde os seus caminhos. Livre de todo mal, da bala perdida, do homem sanguinário, do assalto, de toda sorte de violência. Que Deus livre vocês, amém? Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.